Olá, seja muito bem-vinda à imersão à Adolescência Blindada. Que emoção, que alegria ter você aqui comigo, nisso que eu chamo de verdade da revolução da adolescência aqui no Brasil. Eu sou a Jaqueline Vilela, sou a sua mentora pelos próximos dias. E eu já quero logo começar dizendo que tudo o que você vai ver a partir de agora tem como base estudos científicos mais recentes sobre cérebro do adolescente, inteligência emocional e comportamento nessa fase da adolescência. Então, o que isso exatamente significa? Significa que só por você estar aqui, você já passa a fazer parte de um grupo seleto de profissionais qualificados que vão se transformar em agente de transformação de jovens. Meu muito obrigada por você acreditar nessa causa, assim como eu acredito também. E ao longo dessas séries eu vou te mostrar coisas importantíssimas como a gente pode contribuir para que a adolescência de fato seja um período de crescimento para o jovem e não um período sombrio, como funciona o cérebro do adolescente, quais são os principais estudos na área e como isso implica nas emoções e na sua forma de se comunicar com os adolescentes. E também vou te falar quais são as 4 áreas do desenvolvimento emocional e social e como o coaching é uma excelente ferramenta para atingir este público juvenil. Se você ficar comigo nessa imersão até o final, eu tenho certeza que você vai aprender a usar ferramentas eficazes o suficiente para ver o adolescente com outros olhos, sem mitos, sem crenças limitantes. Eu tenho certeza que você vai aprender a lidar com ele de uma forma bem estratégica. E é essa forma que você vai poder ajudar. Bom, você vai saber como ganhar confiança do adolescente, como quebrar esses muros que eles colocam para se isolar. Vai saber como estabelecer um diálogo por meio de abordagens que realmente funcionam e principalmente como ser respeitada e ouvida pelos adolescentes. Esses são os resultados que você vai ter só de participar dessa imersão aqui, Adolescência Blindada. Uma imersão que poderia facilmente ser vendida, mas está sendo oferecida gratuitamente para você até o dia 5 de novembro. E se no final dessa imersão você quiser atingir o próximo nível, você quiser se tornar uma profissional certificada pela Parent para atender adolescentes e com reconhecimento do Ministério da Educação, o MEC, através da faculdade FAEC, então saiba que eu vou abrir sim as vagas para minha certificação em especialista em Parent Coaching Team. Esse curso, ele vai transformar de fato a sua mentalidade de uma forma muito profunda e vai te dar o caminho que você precisa para gerar resultados mais rápidos, para se tornar adolescente no nicho teen, receber mais indicações, oportunidades de parcerias, inclusive parcerias com a própria Parent Coaching Brasil. No final aqui dessa emissão, eu vou te explicar melhor como funciona essa certificação especialista em Parent Coaching Team, ok? Por enquanto, é importante que você foque no agora, nessa imersão Adolescência Blindada, que acabou de começar e que já vai tirar você dessa confusão, dessa inércia, quando se trata de inteligência emocional dos adolescentes. É muito, muito, muito importante que você se comprometa de corpo e de alma com tudo o que vai acontecer aqui. Lidar com adolescentes é diferente de lidar com adultos, é diferente de lidar com crianças e é, com absoluta certeza, muito desafiador. E é por isso que eu vou pedir agora para você desligar aí, ó, qualquer coisa que possa te distrair. É muito importante que você esteja presente neste momento aqui, com foco total nesta aula. Posso combinar? Posso contar com você? Eu quero também te dizer para você manter as suas expectativas altas, separar um caderno, um bloco de anotações no computador mesmo aí, para reforçar este aprendizado aqui. O que você está prestes a viver aqui tem um potencial de verdade para ser um divisor de águas na sua vida e na vida daqueles que você escolheu impactar. Seja como psicóloga, seja como coach, seja como pedagoga, assistente social, líder religiosa, pai, mãe, enfim, ou alguém que deseja ser esse agente de transformação na vida do adolescente. A minha missão aqui é capacitar o maior número de pessoas para que os adolescentes sejam ajudados de uma forma mais assertiva.
E eu digo que isso é muito urgente. Eu sei que hoje nós já temos diversos profissionais capacitados para lidar com as emoções humanas. Eu sei que nós temos excelentes psicólogos, professores, coaches, coordenadores pedagógicos, pediatras, assistentes sociais, além de tantos outros aqui. Só que eu te afirmo com absoluta certeza que profissionais especialistas em adolescentes é uma demanda reprimida. Falta gente no mercado para atuar com este público em específico. E por quê? Por que a gente ainda não tem tantos profissionais? Porque os estudos do cérebro do adolescente, seus comportamentos, emoções, são muito recentes, tem aí no máximo 10 anos. E quando se trata de Brasil, a informação é ainda muito mais escassa. Então, por esse motivo, eu tenho certeza que você que está aqui, entrando de cabeça nesse mercado, vai ver um potencial gigantesco de unir uma boa remuneração, uma missão de vida muito nobre, muito forte, que é transformar adolescentes, famílias que não sabem a quem recorrer muitas vezes, né? E que já tentaram de tudo e esse tudo não foi suficiente, acabou não dando certo. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero ajudar o maior número de pessoas possível a vencer essa falta de informação, se munir de ferramentas atuais, ferramentas que são validadas e que realmente funcionam para essa faixa etária adolescente, que é tão específica, mas quando nós temos as ferramentas certas, a gente potencializa e eles chegam nos resultados que a gente deseja. E para você se sentir mais confiante para aprender comigo, ter certeza que eu não estou aqui para ensinar mais do mesmo aí que se vê, eu preciso te contar um pouquinho como eu me tornei especialista em coaching parental, especialista principalmente em adolescência. Então, vamos lá. Eu me formei em administração de empresas por muito, muito tempo mesmo. Eu fiquei em cargos de gerências aí no mundo corporativo. E em determinado momento, eu estava gerenciando mais de 20 estagiários ali. A minha meta, na verdade, era desenvolver esses estagiários para que eles pudessem deslanchar na carreira, porque eu via a falta de brilho nos olhos nesses jovens, né? Então, eu queria entender, assim, o que motivava cada um, como é que eu poderia, de fato, potencializar a carreira deles. E aí eu decidi, lá em meados de 2010, fazer uma formação em coaching para poder ajudar esses jovens. Na época, o coaching, assim, nem era conhecido, não era esse boom, nada disso. Coach de jovens, então, na verdade, não existia uma formação específica, você fazia uma formação genérica e eu fui uma das primeiras a transformar o coaching em coaching team. Então, quando eu comecei a ter resultados positivos, aplicando de fato ferramentas de coaching nos estagiários, aí, gente, eu me apaixonei. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo que, de fato, a minha paixão são os adolescentes, que eu chamo carinhosamente de meus adolescentes, né? Então, resumindo a história, assim, eu acabei programando uma transição de carreira para atender adolescentes com dificuldade de escolher a profissão em um determinado momento. Só que aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu não conseguiria transformar tanto esses adolescentes em carreira se eu não falasse também de vida com eles e se eu não falasse com os pais, ou seja, se também, de alguma forma, esse trabalho ele não fosse estendido para as famílias. E aí foi aí que eu estudei, que eu me aprimorei, que eu, de fato, peguei essas ferramentas que não existiam no Brasil, que eram genéricas, e transformei numa potência para atender esse ecossistema no qual o adolescente aí está inserido. E isso se tornou a minha paixão, né? Eu me conectei de uma forma muito profunda com essa missão. Virei, sim, uma referência para os pais de adolescentes. Depois de um tempo, pessoas que trabalharam com coaching começaram a me acompanhar, me procurar. Depois, psicólogos, professores e outros profissionais querendo saber qual era a minha metodologia, como é que eu fazia, como é que eu atendia e como é principalmente que eu conseguia chegar no coração desses adolescentes. E hoje eu sou escritora, os meus livros são livros voltados para a adolescência, sou fundadora da Parent Coaching Brasil, que é uma empresa pioneira em certificação e formação de profissionais parentais.
Criei, formulei e validei o método SER das nossas certificações. Eu sou responsável pela transformação de centenas de famílias brasileiras. Tenho mais de 10 anos de experiência trabalhando com coaches para pais e filhos e sou certificada em parentalidade pela The Parent Coaching Academy do Reino Unido e também sou formada pela Academy for Coaching Parents International dos Estados Unidos. Eu sou administradora de empresas, tenho MBA em coaching e certificação em Master Coach. Tenho muita bagagem e sim, eu posso te ajudar a chegar tão longe quanto eu fui e sem que você tenha que passar pelos perrengues que eu passei e que não vai dar tempo de eu te contar aqui, mas foram inúmeros. Eu não sei em qual momento de vida você está hoje, eu não sei o que te trouxe até aqui. Pode ser que você seja um pai ou uma mãe de um adolescente e esteja perdido aí em entender como se reconectar com seu filho, com sua filha, enfim, né? Esteja com aquela sensação de, meu Deus, parece que ele virou outra pessoa e eu não estou sabendo lidar com isso. Pode ser que você seja um coach ou uma psicóloga que sente que não tem ferramentas em mãos hoje, né? Ou que as ferramentas que você tem não são suficientes para gerar de verdade transformação rápida nos adolescentes. Ou pode ser que você seja uma professora, uma coordenadora pedagógica, uma diretora, uma assistente social, um líder religioso, que trabalhe dentro da sua comunidade, de alguma forma dentro dessa faixa etária, e sente que você não consegue ter o respeito, que você não consegue se fazer entender, que você não consegue se aproximar desses jovens, você sente que esse jovem bloqueia o acesso a você. E, de fato, você se sente muito angustiada com isso e quer reverter essa situação. Então, assim, seja o que você estiver passando hoje, você fez a escolha certa para mudar esse cenário de estar aqui. Então, dito tudo isso, já dei aqui um overview que vocês precisavam saber. Agora eu quero, de fato, ir para o conteúdo. Vamos falar um pouco da adolescência hoje, vamos desmistificar muita coisa importante para que você tenha um novo olhar para este ciclo para a adolescência. Então, vamos embora? Bom, em primeiro lugar, você sabe o significado de adolescência? A palavra adolescência, ela vem do latim adolescere, que na nossa língua significa crescer. Olha que bonito isso, né? Crescer. É isso que o adolescente está fazendo. Então, é uma definição muito bonita, mas que ela esconde um peso muito grande. Por quê? Esse adolescente, ele não é mais criança. Ele escuta, assim, dos pais frases do tipo, ai, nossa, quando você era pequeno, você me obedecia, você era diferente. Ai, que saudade do meu bebezinho. E por aí vai. Mas ele também não é um adulto. Então, ele também escuta dos pais. Você não tem idade para isso, você ainda não é adulto para isso. E aí ele fica espremido no meio disso. Ele também precisa lidar com olhares assustados dos adultos. Então, muitas piadas engraçadinhas do tipo, nossa, como você cresceu, nossa, como você tá uma mocinha. E às vezes até olhares maldosos, infelizmente. Precisa também lidar com espinha no rosto, com um corpo diferente, com uma voz esquisita, com mudanças de humor, com o primeiro amor, a primeira decepção, a escolha profissional, com estudos mais difíceis, com o sono, com a preguiça, com a vontade de ser livre, com a vontade de experimentar. E ele precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo agora. Esse adolescente, ele está passando agora por uma experiência que eu chamo de primária, ou seja, ele nunca foi um adolescente. Então, tudo é muito intenso, tudo é muito estranho e tudo é muito fascinante ao mesmo tempo. E aí, nisso, surge a pergunta que permeia a adolescência inteira, que é: quem eu sou? Porque o adolescente, ele perdeu as referências sólidas que ele tinha. Ele não gosta mais dos mesmos desenhos, nem dos mesmos programas. Os pais já não conseguem responder a todas as perguntas de modo satisfatório para ele, como era quando criança, porque a criança acredita cegamente nos pais, os adolescentes já se voltam mais para o externo, e aí muitas das incongruências dos pais, ou seja,
meu pai fala isso, mas faz desse jeito, que a criança não enxergava. A criança tem um amor tão cego pelos pais que a criança muitas vezes não consegue entender, até por conta do seu cérebro que não está tão desenvolvido. E o adolescente, ele já começa a entender essas incongruências. Minha mãe age de um jeito, mas pede para eu agir de outro. Meu pai fala que isso não pode, mas ele mesmo faz. E aí, para responder essa pergunta, quem sou eu, o adolescente, então, ele vai precisar construir as próprias referências. Referências que não são só o que o pai colocou, mas ele quer sair em busca daquilo que faz sentido para ele. E aí, é aí que mora toda a beleza e todos os perigos da adolescência. Onde o jovem, ele vai se inspirar para buscar essas referências. Se a relação com os pais, por exemplo, não for sólida, se o adolescente não conseguiu introjetar valores bons familiares, ele vai buscar essas referências em outros lugares. Onde geralmente os adolescentes buscam? Em pares, ou seja, com os próprios adolescentes que são imaturos iguais, que estão aprendendo iguais, que muitas vezes não vão saber ajudar, ou em outros adultos. Por isso que se você é um professor, se você é um profissional da área da saúde que lida com adolescentes, é neste campo, neste momento, que você pode sim se tornar uma referência positiva para esse adolescente. Um dos maiores problemas do adolescente, que pode causar bastante ansiedade e depressão, é justamente a dificuldade de encontrar referências simbólicas para que, a partir destas referências, ele consiga criar uma direção para si mesmo, que faça sentido. E, gente, assim, ao mesmo tempo, a psicologia do adolescente, eu costumo dizer assim, que ela tem um longo passado, só que ela tem uma história muito curta. Porque culturalmente a adolescência ela veio sendo negligenciada, assim, total, em estudos, né? E em cuidados também. Então já houve época que a adolescência nem existia, né? A gente passava direto da infância para a vida adulta. Então, a adolescência, ela é ainda um buraco negro, algo que a gente, eu, você, todo mundo aqui que está assistindo, está remexendo e ressignificando para que os nossos adolescentes consigam ter voz e vez. E, infelizmente, hoje, a falta de um ritual de passagem, a fragilização das instituições sociais, como, por exemplo, o Estado, a igreja e a família, ok? Faz com que esses adolescentes acabem buscando referências muito subjetivas, muito no mundo externo, muito, por exemplo, nas tecnologias, nos TikTokers, nos YouTubers, nos Googles da vida, né? E acabem ficando muito perdidos e desorientados nesse meio do caminho. Eu quero falar uma coisa muito importante para você agora, que, assim, o desenvolvimento, ele é um processo individual, ele é muito influenciado pelos contextos formais e pelos contextos informais que o adolescente está inserido. Gente, os nossos jovens não crescem em uma bolha, eles crescem em comunidades. Os jovens, eles entram e saem o tempo inteiro de diversas situações todos os dias, situações do tipo familiares, situações na escola, situações fora da escola, enfim, né? E situações, inclusive, virtuais, hoje a gente pode colocar também. Então, a variedade de ambientes onde o jovem se encontra, onde ele busca informação para poder se formar, responder aquela pergunta, né? Quem eu sou, é enorme. E, igualmente, as oportunidades para se desenvolver, tanto do lado positivo, como também para desenvolver disfuncionalidades, são grandes. Então, eu te faço uma pergunta agora, você que está me assistindo. Em qual contexto você hoje atua e qual a sua forma de contribuir para o desenvolvimento dos adolescentes? Então, se hoje você acredita que falta conhecimento para assumir de fato o seu papel no seu contexto específico, seja ele na escola, seja ele como um agente de saúde, seja ele como mãe ou pai,
Então, que bom que você está aqui ouvindo o que eu tenho para dizer. E uma coisa também que eu quero falar para você é que é um equívoco enorme achar que só a juventude de hoje é preguiçosa, é que é rebelde e tantos outros adjetivos. Vou trazer um pouquinho da história, só um pouquinho, mas para contextualizar é bem importante. Platão, por exemplo, já tinha advertido lá atrás, antes de Cristo, que a gente precisava cuidar dos jovens quanto ao uso de bebida alcoólica antes dos 18 anos, por exemplo. Porque ele dizia que era como se fosse colocar fogo no fogo. Então, olha só, Platão já dizia isso dos jovens. Só que, ao mesmo tempo, esse mesmo Platão, ele considerava que o raciocínio, ele era uma característica do homem que só aparecia quando a adolescência surgia. E, de fato, os estudos mais recentes do cérebro mostram que o cérebro do adolescente, ele ainda não é 100% desenvolvido para a área do lógica, para a área do raciocínio, para a área da tomada de decisão. Mas ele começa a se desenvolver exatamente nessa fase. Aristóteles, ele também descreveu os jovens, ele descreveu os jovens assim, ó, como apaixonados, irascíveis, o que é isso? É que se irritam com muita facilidade, capazes de serem levados pelos seus impulsos, olha, né? Então, de novo, uma descrição que bate muito com a juventude atual. Mas também ele considerava que o aspecto mais importante da adolescência era a habilidade de escolher e a autodeterminação para esse início da maturidade. Então, gente, não é de agora que a gente já fala da adolescência, em aspectos positivos e em aspectos negativos. E essas características ao longo dos anos não mudaram tanto assim. William Shakespeare, eu também encontrei na obra Sete Idades do Homem, ele tem uma passagenzinha que ele fala assim, e seu rosto iluminado pela manhã, arrastando-se como uma lesma, sem vontade de ir à escola. Então isso, né? Arrastando-se como uma lesma, sem vontade de ir à escola. É algo que você também percebe nos dias de hoje, não é? E aí a gente fala também das tribos urbanas, de todo esse movimento que o adolescente faz hoje, de querer estar em tribo. Isso também sempre existiu. A gente teve a juventude transviada na década de 50, os hippies na década de 60 e 70, os punks na década de 80, os emo. Então a gente, sim, queremos, o adolescente quer viver em tribo, o adolescente, sim, se preocupa muito com os amigos, com o entorno, com agora o ambiente, a comunidade onde ele está inserido. Então, eu preciso te dizer que se essas características do adolescente vêm ao longo de tantos anos, anos até lá antes de Cristo, qual é a questão para que os nossos adolescentes estejam da forma como eles estão hoje? Com a depressão aumentando, cada vez mais ansiosos, cada vez mais perdidos e desamparados. Eu preciso dizer para você que o adolescente expressa o drama do indivíduo contemporâneo. O adolescente é aquele que grita onde a gente precisa melhorar, que grita para nós onde é que nós estamos errando como educadores e como pais e como sociedade. É o adolescente que grita. E quando alguém grita, isso incomoda. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer esconder para debaixo do tapete as nossas próprias falhas. E é aí que está o erro, porque o adolescente ele aponta e muitas vezes a gente não quer ver. Agora, quem molda o indivíduo contemporâneo? Somos nós. Somos nós pais, somos nós escolas, somos nós governo, somos nós comunidade. Então, sim, o adolescente é nossa responsabilidade. O que caracteriza o jovem de hoje, o adolescente de hoje, é o fato dele estar submetido a mudanças muito aceleradas que a sociedade está passando. Gente, são tecnologias, é o mercado de trabalho que mudou consideravelmente. É essa coisa de imediatismo, de rapidez que o nosso mundo está vivendo. Nós estamos hoje imersos, e as nossas crianças e os nossos adolescentes também, numa imersão de sociedade de consumo, que preza o quê? O individualismo,
né? Ele dissipa ideais coletivos, tem muita influência de novas tecnologias, da mídia, do celular, da internet, ou seja, né, os adolescentes estão construindo um futuro em um mercado totalmente incerto. Antes não, antes a gente tinha uma carreira, a gente tinha um plano de carreira e os mais antigos sabiam exatamente quando é que eles iam se aposentar, quando é que eles tinham férias e tudo mais. E hoje o mundo, o mercado de trabalho, se faz faculdade hoje, não sabe se a profissão daqui a 4 anos vai existir ou vai estar boa como está hoje, ou se vai ser outra coisa. Então, existe muita instabilidade no mundo de hoje, muito mais do que existia no passado. E o adolescente ele vai refletir isso, o drama da sociedade onde ele está inserido. Então, eu te faço uma pergunta: qual mensagem nós estamos passando aos nossos jovens hoje? A gente está dizendo assim para o jovem: olha, seu futuro depende única e exclusivamente de você. Rompam o passado, né? Vamos lá, você é uma pessoa única, você é singular, você tem que ser autêntico. Só que o jovem vai para a cultura, porque, de novo, a gente não vive numa bolha, e ele não encontra referência. Ele não encontra ninguém que diga para ele: olha, como é que nós podemos trilhar este caminho? E aí ele começa a fazer sozinho. E ele erra por isso. Por quê? Porque não existe hoje uma sociedade que diz para ele: você tem que ser disruptivo, você tem que ter vontade própria, ao mesmo tempo em que diz para ele: não, 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 espera um pouquinho, não é bem assim, não faça isso, não faça aquilo. E aí ele fica perdido nessas referências dúbias, ok? E o profissional interessado em trabalhar com adolescentes, ele precisa sim entender todo esse contexto que eu estou passando e também ter ferramentas específicas para quê? Para promover o desenvolvimento desses adolescentes de modo que eles sejam capazes de sustentar. O que o adolescente precisa sustentar? Uma apreciação positiva da vida, compaixão, uma sexualidade saudável. E quando a gente diz sexualidade, não é só o sexo. Eu quero dizer vida, eu quero dizer energia vital, né? Ele precisa ser capaz de suportar alegrias e frustrações típicas da adolescência, hormônios, inseguranças. Ele precisa conseguir administrar melhor a sua própria tendência a correr riscos. E ele precisa se ver num futuro, né? Num futuro onde ele vai desenvolver habilidades, competências, o próprio autoconceito para chegar ao final da adolescência e que ele saiba responder ao final dela a pergunta que permeia toda a fase da adolescência, que é: quem sou eu? E essa é uma oportunidade que eu vou te mostrar no final dessa imersão, para quem deseja realmente impactar esse público, ok? E aí eu vou trazer aqui na tela para vocês alguns depoimentos de adolescentes que foram impactados pelo processo, para que vocês entendam uma coisa muito importante. São depoimentos de alunas que aplicam o método da Parent, e aí uma delas diz assim: a vida do adolescente mudou completamente de uma insegurança para alguém confiante e determinado. A família reconheceu as mudanças e o relacionamento ganhou respeito e mais independência, porém mantendo os laços e o respeito. Então, quem deu esse depoimento foi a Cláudia Farias. O Igor Lima, que é um outro profissional, disse o seguinte: a principal mudança foi na organização dos estudos, o que vem melhorando o seu desempenho, positividade e segurança. A família percebe o adolescente muito motivado, mais organizado, não apenas nos estudos, mas com seus pertences. Olha que bacana isso. A Yolanda Garcia também trouxe o seu depoimento de um resultado que diz: o melhor de tudo é que eu estou cuidando mais de mim, escovando o meu cabelo, escolhendo melhor as minhas roupas, acordando 6 horas da manhã para trabalhar, porque esse é o caminho por ter dado a volta por cima. Uma menina de 15 anos, né, já considerando que deu a volta por cima. E por último, a Simone Vani fala: o adolescente começou a questionar seus pensamentos distorcidos, o que impactou totalmente nas suas ações. Passou a se comunicar mais na escola, a sorrir mais, a ser mais leve.
É muito lindo quando a gente vê isso. Esses são alguns relatos de alunos durante a comprovação dos atendimentos. Eu coloco aqui nesse momento para que a gente possa analisar por quê, né? Analisar o quê? Analisar o que é real. Analisar o quanto sim é necessário que profissionais se qualifiquem para oferecer esse tipo de ajuda se a gente de fato quiser mudar a realidade dos nossos adolescentes. E analisando profundamente todos os resultados que foram bem-sucedidos, que impedem de fato problemas específicos com adolescentes, que promovem resultados positivos no desenvolvimento dos adolescentes, o que a gente observa, né? Que esses resultados dependem diretamente do suporte nos relacionamentos, de informações precisas e de oportunidades reais. Para quê? Para que esse adolescente desenvolva suas habilidades. Ou seja, nós, enquanto sociedade, seja você um professor, seja você uma mãe e um pai, seja você um médico, seja você um psicólogo, ou um líder religioso, ou um assistente social, enfim, você precisa ser capaz de promover um ambiente onde o jovem seja capaz de experimentar de uma forma segura as suas habilidades, ok? E eu quero colocar aqui para você o adolescente em foco. Por quê? Porque durante muito tempo, os nossos livros, como eu disse, destacou que os problemas na adolescência, né? Então, vários livros dizendo, olha, os adolescentes têm problema aqui, aqui e aqui. Poucos se preocupavam com o fato de a grande maioria dos adolescentes tem um desenvolvimento normal e saudável quando amparados. Ou seja, consegue sim ultrapassar os dilemas, as conclusões, os conflitos que são típicos, né? Conseguem sim garantir uma passagem pela adolescência. Então, tem um psicanalista e um psiquiatra que chama J. Damasio, que ele diz, é um francês, e ele denominou esses dilemas como neurose saudável de crescimento. Ou seja, o adolescente, ele sente tristeza, ele sente angústia, ele sente uma revolta de forma moderada. E esses são sinais que antecedem, inclusive, uma futura maturidade. E vem do que eu já expliquei aqui nesse vídeo para vocês, dessa fase do não pertencer, do ter que estar respondendo a pergunta de quem eu sou, de estar construindo novas referências, já que aquelas referências foram todas por água abaixo, ok? Só que é um equívoco a gente relacionar 100% das angústias juvenis como distúrbios mais sérios, porque existe uma característica normal e peculiar nesta fase, e aí a gente precisa conseguir perceber, enquanto profissionais, mãe e pai, quando essa neurose, que é uma neurose saudável, moderada, é uma neurose que, sim, ela vem junto com a adolescência, ela é passível ou não de tratamentos mais especializados, tá? Então, a gente vai, através de processos e ferramentas confiáveis, trabalhando com essa parcela de jovens que estão passando por essa neurose de crescimento saudável, ok? Que é a esmagadora maioria. Para quê? Para promover esse desenvolvimento, para manter essa neurose de crescimento desta forma, neste patamar, e para ajudar o adolescente a se conhecer melhor, ok? Dentro do método, nós desenvolvemos 3 bases evidenciais de pesquisas muito importantes. A primeira é que a adolescência é um momento de oportunidade e não de turbulência. A segunda é que o desenvolvimento normal e saudável não acontece de forma igual para todos os adolescentes. E a terceira é que os jovens desenvolvem habilidades positivas por meio de aprendizagem e de experiência. Então, vamos olhar para cada um desses 3 aspectos? Primeiro, a adolescência é uma das fases mais fecundas da nossa existência. Como eu disse, a angústia, a tristeza, a revolta são sinais aí de uma futura maturidade. O adolescente, ele é sim um ser que ele sofre, que aborrece a família, que se sente sufocado muitas vezes pelo seu núcleo familiar. Dentro do adolescente tem muito de contraste e contradição, né? Ele pode ser
tanto eufórico quanto silencioso, tanto revoltado como conformista, tanto uma hora ele está eufórico, outra hora ele não está, uma outra hora ele está agitado, outra hora ele está preguiçoso. Então existe essa, né, dualidade no adolescente. Mas o adolescente que ele é classificado, agora você está enxergando aí um gráfico desse psiquiatra, tá, J.D. Nasio, da neurose comum de crescimento. Então, os adolescentes que estão nessa categoria A, que vocês estão vendo aí, são a grande maioria, e são os jovens que são saudáveis e que atravessam a adolescência de uma maneira moderadamente conflituosa. E são esses adolescentes que nós vamos lidar enquanto educadores parentais, enquanto especialistas em adolescentes, ok? Então, sim, a adolescência é uma fase onde os jovens se sentem muito desarmados para administrar essas turbulências, né? Principalmente, isso é uma coisa muito importante de você entender, porque a natureza do sofrimento adolescente é inconsciente. Então, o que isso significa? Que o adolescente, ele nem sempre sente nitidamente o sofrimento. E quando ele sente esse sofrimento, ele não consegue verbalizar. E essa ausência de consciência das emoções durante a adolescência, ela vai explicar por que mesmo o adolescente desesperado, ele não pede ajuda. E sem saber como obter ajuda, né, e sem ter um olhar atento, um apoio de pessoas realmente comprometidas com a adolescência, que são pais, profissionais de sociedade, a solidão, o rancor e a desconfiança em relação aos adultos só tende a aumentar. Mas, por outro lado, entendo o seguinte, a maioria dos adolescentes, quando bem direcionados, tem uma capacidade enorme de ser bem-sucedido na escola, de estar ligado às suas famílias, comunidades e de emergir da adolescência se tornando um adulto saudável. Então, o novo para o movimento do adolescente, né, ele vai impedir que essa neurose normal se torne uma neurose intensa ou exacerbada e a gente precisa ter recursos para poder fazer isso. E você pode ser esse agente também de transformação, ok? O segundo tópico, eu estou falando que a adolescência não acontece de uma forma igual para todo mundo, né? Porque a adolescência, ela engloba aí vários períodos, né, de crescimento físico, de mudanças corporais significativas, tanto para meninas quanto para meninos. Só que algumas mudanças, elas não são visíveis, algumas sim, né? Os seios crescem, pelos, o estirão de crescimento, tudo isso é visível. Mas algumas são mudanças cognitivas e emocionais. E nem sempre essas mudanças acompanham. Então, às vezes, você vê aquele molecão, aquela pessoa que cresceu, já está com um vozeirão, mas muito imatura emocionalmente, né, com um cognitivo nem tão desenvolvido assim. Então, a gente não pode achar, enquanto adulto, que o adolescente ele vai crescendo e isso também vai florescendo, tudo de uma forma linear, ok? Fisicamente e sexualmente, os jovens, especialmente as meninas, elas amadurecem, né, pelo meio ali da adolescência, mas o cérebro, por exemplo, ele só está 100% maduro aos 25 anos. Então, a gente tem um processo acontecendo enquanto o outro já obteve o seu amadurecimento antes, tá? Então, é tudo muito complexo, assim, né? No início da adolescência, por exemplo, o jovem, ele pode estar muito desenvolvido fisicamente, mas, enfim, nada emocionalmente, ou vice-versa. Pode ser um jovem mais franzino, mas com uma maturidade emocional maior. Tá? E agora esse padrão ele pode até reverter mais tarde, né? Especialmente se as neuroses de crescimento não forem bem acompanhadas pelos adultos, né? Não forem bem administradas nessa fase, ok? Então, embora, muito importante, os adolescentes possam parecer fisicamente com os adultos, tá? E muitas vezes, por conta disso, os pais e os profissionais querem tratá-los como adulto. A gente precisa entender que a desigualdade do desenvolvimento,
ela é muito crucial para que o profissional ofereça apoio. E o terceiro tópico são os jovens se desenvolvem habilidades positivas por meio da aprendizagem e da experiência. E aí nós criamos aqui os 5 Cs para trabalhar. Por quê? Porque o adolescente nem sabe falar o que sente, a gente já viu. Por quê? Porque muitos dos conflitos dele são inconscientes e ele não sabe identificar corretamente o que ele sente, ok? E então vamos falar um pouquinho desses 5 Cs. 5 Cs que precisam ser trabalhados por qualquer profissional que deseja trabalhar com adolescência. Estão relacionados à competência, ou seja, né, a percepção no adolescente de que ele possui sim talentos e habilidades. E aí como esse profissional trabalha isso? Fornecendo treinamento e prática em habilidades específicas, né, acadêmicas ou práticas, e acompanhando. É preciso ter certeza que esse adolescente entendeu que ele tem talentos e habilidades. Depois vem o C de confiança, que é o sentido interno, né? Como é que o adolescente se sente quanto à autoeficácia e à autovalorização? Como é que a gente pode trabalhar isso nos adolescentes? Oferecendo oportunidades para que os jovens experimentem o sucesso ao tentar algo novo. Ele precisa se sentir bem-sucedido, ele precisa sentir, caramba, eu sou eficaz fazendo isso. E os adultos precisam valorizar. Aí, ele vendo, ele também se autovaloriza. O terceiro C é a conexão, que são laços positivos com a família, pessoas e instituições. Ou seja, construir relacionamentos positivos entre os jovens e os seus pares, né, que são seus colegas, seus professores, os seus pais, é extremamente importante para a construção desse adolescente saudável. Depois, o outro C é caráter. O que é o caráter? É entregar ao adolescente, ensinar ao adolescente o senso de certo e de errado, que é esse senso de moralidade que hoje nós estamos perdendo, de integridade, de respeito pelos padrões de comportamento, né? E de respeito ao outro também. Como é que a gente pode fazer isso? Oferecendo oportunidades para praticar o aumento do autocontrole e desenvolvendo a espiritualidade deste adolescente. E o próximo C é o cuidado, que é um sentimento de simpatia e de empatia pelos outros. O que é isso? Cuidar do jovem, ensinar o cuidado com os familiares, com os mais novos, com os mais velhos, com o planeta, com os amigos, com os relacionamentos. Ou seja, né, fazer com que o jovem entenda que o cuidado é integral e que ele precisa praticar este cuidado. Então, a partir deste movimento, destas técnicas, tendo ferramentas para trabalhar cada competência dessa, é que a adolescência ela vai florescer. E é por isso que muitos profissionais se sentem perdidos hoje, porque não é uma coisa, não é ensinar só um aspecto ao adolescente. Eu preciso estar preparado para ensiná-lo os 5 Cs, as 5 competências, ok? E aí, o que você achou de tudo isso? Você já se sente um pouco mais preparada para lidar com esses jovens que precisam da sua ajuda para que eles se tornem adultos mais confiantes? Eu espero que sim. Né? Meus parabéns por você sair da zona de conforto, meus parabéns por você ter decidido participar dessa série de aulas, dessa imersão. Agora é a hora de você colocar um pouquinho de tudo isso em prática. Então, logo aqui embaixo, vai ter um espaço para você colocar o seu comentário, dizendo o que você achou dessa aula e qual foi o principal ponto de virada já nessa primeira aula para você sobre adolescente. Tira um print dessa aula e me marca também lá no Instagram, porque eu vou compartilhar e vou ver também quem é que está de fato se comprometendo com a imersão Adolescência Blindada. O meu Instagram é o @jaquevilela e está aparecendo na tela aí para você. Eu tenho também um outro pedido para te fazer. Envia esse link da aula para todo mundo que você acha que precisa aprender sobre ferramentas de inteligência emocional para adolescentes. Se você é um professor, envia para os pais. Se você é um pai ou mãe, envia para os profissionais e também envia para os seus colegas de classe, ok? Me ajuda a espalhar esse conteúdo. Quanto mais pessoas souberem que existem ferramentas específicas para trabalhar emoções dos adolescentes,
mais eles serão transformados e mais a sociedade vai valorizar profissionais capacitados nesse nicho. Todos os lados ganham, principalmente as vidas e as famílias. E para a próxima aula, você vai aprender as competências sociais e emocionais do adolescente. Então, nós vamos avaliar os principais estudos entre o cérebro do adolescente e o que isso impacta nas emoções e na sua forma de se comunicar em sociedade. Se você já viu o valor em tudo que você aprendeu até agora, não perca as próximas aulas. Separe um tempo, se dedique. Os adolescentes precisam de você. Leve a sério mesmo tudo isso que você vai aprender aqui comigo. Você não vai achar isso aqui em nenhum outro lugar. Então, bom, é isso. Eu espero você na próxima aula. Um grande beijo e até lá.